Gente, a minha insistência com o banco de dados é porque é muito importante. Talvez a parte mais importante do curso é essa, é a conexão com o banco de dados, porque é a partir daí que a gente vai gerar relatórios, é a partir daí que nós vamos gerar os fatos, né? Que vão fazer parte da vida do... que vão fazer parte aí da vida do nosso sistema, seja ele qual for, né? Então é muito importante que nós tenhamos, que a gente saiba como conectar um banco de dados, executar um SQL, retornar dados e mostrar esses dados. Então esses 4 passos são extremamente importantes. Então eu vou fazer exatamente do zero com vocês aqui, para a gente poder aprender de verdade esse negócio. Vamos lá. Isso. Então, nós temos aqui o seguinte. O primeiro caso. Criação do banco de dados. Crie um banco de dados chamado Cadastro Vendas. Crie as tabelas, preços, produtos, preços e vendas no banco de dados Cadastro Vendas. Certifique-se que as tabelas estejam relacionadas entre si. Ótimo. Então, vamos lá. Primeiro passo que eu vou fazer é ir lá no nosso PHP MyAdmin, né? Vou abrir o PHP MyAdmin. Então, o PHP MyAdmin eu vou abrir aqui. Para eu usar o PHP MyAdmin, eu tenho que estar com lá no meu champ, o servidor do meu champ no Windows, eu tenho que estar com ele ativo, né? Vou abrir o champ. E aí eu vou startar abaixo e vou startar o MySQL. Então, ambos logados, ambos, né, funcionando, Apache MySQL. Eu vou, então, pedir aqui no MySQL admin, é só clicar em admin ou ir lá direto lá no nosso browser e colocar localhost /php myadmin, que vai dar no mesmo. Agora é o seguinte, eu tenho um conjunto de bancos já que faz parte do sistema, né? Já está aqui, já faz parte do sistema, tá? E eu vou criar agora na mão, create database, certo? Cadastro, vendas. Por que eu poderia ter colocado só cadastro, tá? Mas eu coloquei cadastro, vendas, para que a gente consiga, né, entender que se quando eu tiver um espaço no nome do banco, eu tenho que colocar um underline, tá? Mas eu criei cadastro vendas. E esse cadastro vendas, na verdade, ele vai se efetivar, vai ser criado quando eu clicar aqui no botão executar. Joia? Beleza. Banco de dados aqui, beleza. Criou o banco de dados, tá aqui, ó. Cadastro vendas. Vou pedir para mostrar a consulta novamente, tá? Com o banco criado, eu posso vir aqui, ó, e criar as tabelas, tá? Eu posso criar as tabelas aqui, mas eu não quero que vocês façam isso, porque isso vai ficar muito mecânico esse negócio. Eu quero que vocês aprendam, então eu vou criar no SQL mesmo, ó. Lá no SQL, eu tenho um cadastro de vendas já selecionado, vou lá no SQL, e aí eu vou criar as tabelas, como ele pediu, ó. Create Table Produtos. Só vamos imaginar que você esteja utilizando um banco, né, que tenha várias bases de dados. Para eu ter certeza que essa tabela produtos vai ser criada no banco que eu quero, eu coloco o nome do banco na frente. Qual é o nome do banco? Cadastro, vendas, ponto, produtos. Tá? E aí eu estou criando essa tabela, sem sombra de dúvida, aqui no cadastro, vendas, produtos. Já abro e já fecho os parênteses para eu não esquecer. Então, ó, essa estrutura aqui, ó, fixa essa estrutura. Essa estrutura é uma estrutura de criação
de tabela, tá? Então, create table, cadastro vendas produtos. Eu estou falando para ele criar uma tabela chamada produtos em cadastro vendas, que é o banco. Em algumas situações, vocês vão encontrar esse caractere aqui, ó, que é o sinal de aspas, né? Aspas não, é do acento grave, né? Que dá o efeito da crase. Então, esse sinalzinho aqui esse aqui não é o aspas simples e nem é o apóstrofo, tá? Isso aqui é acento grave, tá? Que dá o efeito da crase. Beleza. Então, eu pedi para criar as 3 tabelas. Na tabela produtos, eu só vou ter informações sobre o produto. Então, o primeiro campo que a gente deveria criar é create não. Então, o primeiro campo é o ID, que é o nome do campo, né? Int ou integer, tanto faz. Not null, vou colocar só int para abreviar. Int not null, é não nulo, primary key auto increment. Esse auto increment, a gente já sabe para que serve, né? Para ele auto incrementar. Lembrando que em produtos eu só quero a informação do produto, mais nada. Muito bem. E aí eu venho e coloco o descrição do produto. Poderia ser nome do produto, vou colocar descrição do produto. Na descrição é string variável, né? É um tamanho variável de string. Eu vou ter coco ralado, massa para bolo, né? Arroz cepé, pacote com 5 quilos. Então, essa descrição ela vai ficar tão longa quanto longa for o produto que eu quero identificar. E aí eu vou usar um tipo chamado varchar. Esse tipo varchar significa que são caracteres variáveis, que pode ter do 0 até, por exemplo, 50. Eu posso ter até 50 caracteres no nome na descrição aqui desse produto. Isso você que manda, mas 150 é pouco, vou colocar 70, é pouco, vou colocar 100, tá? Então, quem vai definir isso é o DBA, quem estiver construindo o banco de dados. Mas eu acredito que, para o nosso caso, 50 está de bom tamanho, tá? E eu vou falar que é not null, porque eu não quero produto que não tenha descrição. E aí, só isso já seria o suficiente para eu identificar o produto, tá? Eu poderia colocar unidade de venda, né? Por exemplo, pacote com 5 quilos, 1 quilo, PET de 1 litro, PET de 1,5 litro, mas isso a gente vai colocar na descrição, então não preciso disso, tá? Então esse é o cadastro de produto. Aí poderia me surgir uma pergunta, mas Wander, e aí, como é que fica? E o preço? Bom, o preço a gente não vai colocar aqui. Na normalização de dados, tá? Na normalização de dados, depois vocês dão uma lidinha se vocês quiserem aprender mais sobre isso, a gente deve separar o máximo possível as informações em tabelas. Por quê? Para que a gente tenha lá, o que for produto é produto. Quando eu quiser alterar o preço do produto, é só eu editar a tabela preços, indicando qual é o ID do produto, tá? Aqui no produto também é muito comum a gente criar como chave primária o código de barras, né? Se eu quisesse fazer isso, código barras, aí varchar, aí depende do conjunto de código de barras que eu quero, né? O padrão que eu queira. Mas, enfim, eu poderia colocar 40, né? Mas, enfim, vamos seguir só esse modelo por hora. E aí, então, olha, feito isso, a minha tabela vendas, a minha tabela produtos vai ser criada. Mas eu já vou fazer as outras para ficar tranquilo também. Então, o preço, vou criar agora uma tabela chamada preços, tá? Então,
create table preços. Lembrando que aqui a gente sempre fala no plural, porque é uma coleção de preços, né? De preços. Ah, Wanda, mas você não colocou aqui o nome do banco de dados. Bom, não coloquei, nem por isso. Eu posso colocar agora. Eu venho aqui e coloco, ó, cadastro, vendas, ponto, preços. Se você agora generalizar isso, você vai entender que esse nomezinho que vem à frente aqui é o nome do banco de dados, da base de dados, tá? E o outro que vem depois do ponto é o nome da tabela. Mas, Wanda, você colocou aqui isso, esse sinal de aplicas aqui, esse acento grave. É obrigatório? Não, só é obrigatório quando você usa espaços no nome. Como a gente, por padrão, não usa espaços para nomear tabelas e bancos de dados, não precisaria, tá? Mas é bom a gente colocar, que vai que a gente esqueça de mencionar o banco, né? Vai que a gente esqueça que a gente tem várias bases de dados e aí ele vai inserir numa outra base de dados que tenha o mesmo nome da tabela. Isso é problemático. Tá? Lá na universidade você tem várias bases de dados no mesmo sistema, então você tem que especificar, né? Muito bem. Aí, o que eu tenho em preços? De novo, né? O ID do preço, porque o ID vai ser a chave primária que vai identificar unicamente, né? Mas eu também posso fazer o seguinte, relacionar esse preço aqui, ó, com a tabela produtos. Qual é o relacionamento que a gente vai fazer entre preços e produtos? A relação entre eles, ela vai se dar pelo ID, tanto o ID do produto quanto o ID do preço, certo? Então, por exemplo, eu posso chegar aqui e falar assim, ó, preço, produto, ID, ou ID produto, tanto faz. Eu vou dizer que é inteiro, certo? Porque tem que ser do mesmo tipo aqui, ó, not null. Já está feito aqui. E o outro vai ser o quê? O preço, propriamente dito. Preço. Tá? O preço vai ser do tipo, podemos fazer decimal 8,2. O que significa isso? Significa que o meu preço é formado por 8 números, sendo que tem 2 casas decimais. Se eu colocar um exemplo aqui prático, ó, esse é o exemplo aqui. Eu tenho um produto que é 125,50. Então, eu estou dizendo aqui, usando, ó, 1, 2, 3, 4, 5 números com 2 casas decimais. Então, eu posso usar até 8 números aqui com 2 casas decimais, certo? Então, é isso que eu estou te dizendo aqui em decimal. Então, esse é um tipo. Você pode dar uma olhadinha no livro lá, que no livro tem lá quais são os tipos. Eu também gravei um vídeo aí mostrando os tipos mais comuns do banco de dados, os tipos mais comuns de campos em um MySQL, tá bom? E aí, beleza, mas falta alguma coisa aqui. Só isso aqui já é capaz de eu criar o relacionamento, gente? Me explica aí. Acho que não, né? Porque eu preciso identificar as relações aqui, o que a gente chama de constraint, né? Eu preciso criar as minhas restrições. Eu só quero registrar um preço para um produto que exista. Eu não quero colocar um preço num produto que não exista. E aí é que entra a famosa integridade referencial aqui, que eu venho e coloco aqui, ó, constraint. Eu tenho que dizer que eu estou criando uma constraint. Vou dar um nome dessa constraint. Aí esse nome você pode criar do seu jeito, ele só não pode ter nome repetido, tá? Mas você pode dar um nome que você quiser. E vou colocar aqui, ó, for IP, quer dizer, uma chave estrangeira. Quem é a chave estrangeira aqui, gente? Qual é a coluna desta tabela que faz referência a outra coluna em outra tabela? É o produto ID.
Então, já vou falar aqui, ó, que a minha chave estrangeira é produto ID. Mas faz referência a qual tabela? Referências à tabela produtos. Né? E qual é o campo da tabela produtos que ele faz referência? ID. Você vir direitinho aqui, ó, eu vou separar em duas linhas, fica mais fácil. O que eu estou falando aqui? Eu estou falando assim, olha, cria uma tabela que tenha dois campos, produto ID e preço, certo? Eu quero que você relacione essa tabela com a tabela produtos ID, que é a referência produtos, tá? Eu quero que relacione a chave estrangeira, ou seja, o meu campo local aqui, que é produto ID, com o ID de produtos, lá na tabela produtos. Isso já fiz uma relação, né? Uma relação entre produto, vendas e produtos. E agora, então, eu vou criar uma outra tabela que é vendas. O que eu preciso ter nas minhas vendas? Preciso ter a identificação da venda, a data da venda, o produto que foi vendido e a quantidade do produto. Mais nada. Mas, André, e o preço? Não, o preço não. O preço ele vai pegar na tabela preços. Aí eu vou lá. Create Table, cadastro, venda, só para vocês se acostumarem com isso aqui. Cadastro, vendas, ponto. Aí eu vou dizer para ele que eu quero criar o vendas. Aí nesse cadastro vendas, eu vou fazer as minhas relações. Nessa eu vou fazer o relacionamento entre produtos e preços, né? Na verdade, só produtos, porque o produto já está relacionado com preço. Olha como que fica amarrado, tá vendo? Então, eu só preciso relacionar minhas vendas com o produto. Então, eu vou colocar ID da venda, que é necessário a gente colocar a identificação da venda. Também int, not null, né? Eu vou falar para ele que é primário key. E também vou falar que ele é um autocomplete, porque cada venda é única. Eu não tenho duas vendas com o mesmo código, né? Se eu vendi dois produtos, cada um desses produtos vai ter um código diferente. O código da transação. Ah, mas por que tem que ser feito isso, Wander? Porque tem que ser, tá? Porque sim. Aí fala assim, porque se não é resposta, eu lembro aí do personagem Professor Tiburcio, né? Do Marcelo Taz. Porque sim não é resposta. Aí, então, para que serve esse inteiro? Eu passei lá um produto no caixa e a caixa registrou, o caixa registrou lá o preço errado. Ela precisa cancelar essa venda. Como que ela vai descobrir qual é a venda? Ela vai descobrir a identificação da venda. Então, aquela venda única, não existe duas vendas iguais. Então, eu comprei lá uma caixa de tic-tac para mim, uma bala tic-tac para mim. E aí essa balinha tic-tac, ela vendeu por R$120, e na verdade era R$12. Aí ela chama lá, né? Ela não vai poder alterar essa venda, então ela chama lá uma supervisora que vai permitir que altere, né, aquela venda ali, e aí sim, com a autorização, ela vai pelo ID do produto, pelo ID da venda, que não é mais o produto, está no ID da venda, ela vai alterar o preço e vai tudo ficar legal, ou inclusive ela excluir aquela venda. E outro detalhe importante, tá, gente? Guarde isso na memória. O ID é único, não se deve aproveitar ID, tá? Já que eu não, esse produto aqui não existe mais, vou colocar um outro nome de produto nesse ID. Não pode, tá, gente? Uma vez que excluiu o produto, aquele ID não é usado mais. Nunca mais ele deve ser usado. Porque senão, se você mudar a descrição do produto, ele lá, quando você fizer um relatório, um relatório que seja retrógrado, que seja lá do início das vendas, ele não vai mais computar o ID daquele produto antigo. Mesmo que você tenha uma venda de 1980, ele vai aparecer lá o ID, né, do novo produto. E não é isso que a gente quer. Então, por isso, gente, que o ID é único. Voltando aqui para a nossa tabela. O ID, e agora eu vou fazer as relações. Produto ID,
que eu sei que também é um int not null, certo? E aí eu vou falar a quantidade. A quantidade eu vou dar de float aqui, tá? Por que float essa quantidade? Essa quantidade, float, porque eu posso ter um e meio, né? A carne, eu comprei 1,250 kg de carne, então é um float. Float é quando tem partes decimais. Quando for um número muito grande, a gente usa o double, né? Que é isso aqui. Mas o float, na maioria dos casos, serve para nós, em relação a produtos, a compra e venda de produtos. A não ser que você esteja importando produtos ou exportando produtos, toneladas de produtos. Aí você coloca double aqui, né? E aí eu tenho, então, ID, produto ID e quantidade. Um elo de ligação muito importante aqui que eu preciso fazer é com a data, né? Então, a data, ela deve ser mencionada, a data da venda, tá? Então, essa data da venda eu posso colocar em qualquer lugar, né? Qualquer lugar eu posso colocar, vou colocar data da venda. A data da venda, né? Se eu quiser colocar data venda, pode, mas como eu já estou dentro de vendas, a data aqui já subentende-se que seja ela, né? E aí sim eu vou criar um campo do tipo data. Esse campo do tipo data é esse, ó. Vou pegar aqui e colocar date, pode ser date time, tá? Esse date time aqui eu vou falar que é not null também. E eu vou falar que o padrão dele é o current date, current time ou current date time. É timestamp, né, no caso, que vai tanto o date quanto o time. Então, isso aqui já é o seguinte, toda venda que eu criar, mesmo que você não coloque explicitamente, ele já vai registrar a data e a hora da venda. Pronto, eu tenho aqui minhas tabelas relacionadas. Eu tenho aqui a tabela produtos, a tabela preços e tem a tabela vendas. Mas, Vando, tem outra forma de eu usar que não seja eu ficar colocando esse nome toda vez? Aqui tem. E esse é o seguinte, se você vier aqui no início do script, colocar assim, ó, use cadastro vendas. Se eu fizer isso aqui no início do script, ele vai entender que toda vez que eu mencionar uma tabela, ele vai saber, por exemplo, que eu estou usando a base de dados cadastro vendas, tá? Então, mas às vezes as pessoas esquecem de colocar esse use. Então, essa cláusula use significa, olha, a partir de agora, todas as tabelas que eu estiver trabalhando, eu estou mencionando elas na base de dados cadastro vendas. Mas como aqui não é, a gente quer que vocês se acostumem a trabalhar mencionando, né, o nome, porque lá no universidade vai ter que ser assim, porque tem muitas bases de dados, então a gente já aprende o certo logo e está tudo certo. Não que seja errado o outro, mas assim, para evitar problemas. Gente, agora vamos executar esse script e vamos ver se deu problema em algum lugar, né? E aí eu vou lá no esse botão executar aqui, ó, eu vou clicar e pronto, ele criou, olha, criou sem problemas, não teve problema algum aqui, nós não tivemos problemas na criação do nosso conjunto de dados aqui, ó. Então, tem tudo bonitinho aqui. Olha que bonito, olha. Cadastro, vendas, eu tenho as tabelas. Preços, produtos e vendas. É isso. Isso é a criação, tá? Era isso que eu precisava fazer para o primeiro ponto do exercício, né? Que é isso aqui, ó. Aqui. Olha lá. Crie um banco de dados chamado Cadastro Vendas. Crie as tabelas produtos, preços e vendas no banco de dados Cadastro Vendas.
Certifique-se que as tabelas estejam relacionadas entre si. Ó, designer, tá vendo? Vou clicar aqui, vou ver se elas estão relacionadas, ó. Esse designer aqui, gente, ele vai me mostrar a estrutura lá, ó. Olha como que elas estão relacionadas, ó. Preços está relacionado. Ó. Produtos e está relacionada com cadastro vendas. Qual é a relação que ela tem aqui, ó? Quais são as relações que vocês têm aqui? Tá? Vocês estão vendo aqui a relação que há entre essas tabelas. Então, cadastro vendas está relacionada com produtos. Tá? Aliás, tá ou não, gente? E aí? Tá faltando alguma coisa aqui, gente? Tá? Né? Vou apagar essa tabela. Vou apagar essa tabela. Né? E vou criar de novo, ó. Certo? Veja bem, agora ficou claro. Lá eu não criei uma coisinha importante, eu criei todas as outras, que foram as constraints. Lembra? FK1, botar aqui vendas, produtos. Certo? Foreign key, foreign key, né? Foreign key. Aí, qual é a chave estrangeira daqui, gente? Produto ID. Qual é a referência? É produtos. Qual é o campo? ID. Pronto. Isso aqui, gente, é isso que garante a relação com das minhas tabelas. Não isso aqui. Aliás, isso aqui até relaciona, mas ela não cria uma restrição. Do jeito que estava, eu ia cadastrar uma venda para um produto que não existe. Isso não é saudável. Entenderam agora? Entenderam a falta que fez isso aqui, ó? Então, isso aqui, gente, né? Isso aqui é extremamente importante, porque é isso que dá o que a gente chama de integridade referencial. Eu não posso permitir vender um produto que não exista, certo? Se você cair na auditoria, vai dar erro, vai dar pau. Como é que você vendeu algo que não existe? E se eu não tivesse essa linha aqui, ó, se eu não tiver esta linha, gente, comentei, ó, vai funcionar, vai. Aí você tem um banco de dados todo furado, porque você está cadastrando, né, uma venda de um produto que não existe, tá? Por isso que é interessante e é importantíssimo ter essa cláusula constraint. Uma coisa para facilitar para vocês é o seguinte: se eu não colocar essa constraint aqui, ó, ele funciona também. Porém, se der algum erro, se der algum problema, vai ficar mais difícil para vocês gerenciarem no futuro, porque vocês não vão saber quais são as relações que vocês têm que apagar para consertar, entendeu? Então, eu vou sempre dar nome às minhas constraints. Pronto, vamos lá. Aí, enfim, essa constraint aqui, ó, é ela que garante a relação. Agora sim, eu vou executar, ó. Lembrando que eu criei aqui, né? Eu dropei, tá? Cadastro vendas, ó, realmente aqui tem cadastro vendas, o quê? Vendas, né? Acho que isso aqui é a tabela. Aí agora sim, agora vai. Vou pegar e executar. Vou lá. Executar. Ok. Pronto, funcionou. Tá vendo? Agora sim, o que eu vou fazer? Eu vou lá no meu designer. Olha lá, agora, conseguiram perceber que eu tenho aqui, ó, produtos, está relacionada com vendas e com preços. Viu, gente? Então, tá vendo esse eixozinho, essa linha aqui, ó?
esse eixo aqui é o que dá para mim o grau de relação que tem entre as tabelas, né? E aí, se vocês derem uma olhadinha no livro lá, vocês vão ver que o grau de relacionamento entre as tabelas, a gente chama isso de cardinalidade, né? Então, a gente tem aqui, não precisa se encafifar com isso, porque não é curso de banco de dados, é curso de PHP. Mas a gente vendo isso aqui é legal. Eu tenho a tabela produtos relacionadas com preços e relacionada com vendas. Toda venda vai ter um produto, pelo menos um produto, né? Vai ter um ou vários produtos a minha venda. Na minha cadastro de preços eu vou ter aqui, todo produto tem um preço, tá? Todo produto vai ter pelo menos um preço. Então, a gente diz que essas relações que eu criei aqui é de 1 para 1, tá? Então, um produto tem apenas um preço, né? Agora, essa venda eu posso ter vários produtos, mas aí, nesse caso, eu posso construir uma outra tabela de vários, né? Vários ou muitos para muitos, onde muitos produtos possuem muitas vendas ou várias vendas. Mas aí já é um outro caso, tá? Então, aqui, vamos supor que nessa venda, eu estou permitindo, por exemplo, que o cara compre um produto, um tipo de produto por vez. Vou dar um exemplo. Eu passei no caixa azeite de oliva. Ah, eu peguei 2 caixinhas de azeite de oliva. Beleza, eu vou lá e registrar, tá boa. Certo? Aí depois que ele passar novamente no caixa, ele vai passar mais 4 caixinhas de azeite de oliva. Na boa, beleza? Mas eu não posso, com o mesmo ID, com a mesma identificação da venda, com a mesma identificação do produto, 2 produtos com a mesma ID de venda. Eu não posso. Cada venda tem única e exclusivamente um ID. Então, se há 10 produtos anteriores foi passado, eu comprei 2 caixinhas de azeite de oliva, tá? Ou dois frascos de azeite de oliva, tá? Esta venda é única. Aí, na hora de registrar 4 caixinhas, a nossa caixa lá registrou errado. Então, o ID da venda é único para aquelas 4 caixinhas que ela comprou naquele horário, naquela venda. Então, por isso que tem que ter. Joia?